ainda em pés, irmã Maristela, por favor. Eu já disse isso para Maristela, costumo dizer para quem me conhece. Falei um pouco sobre o projeto da vida da Maristela lá no Parque Flamingo. As meninas, alguns irmãos estão aí. Que a primeira vez que eu a ouvi, que foi pelo um vídeo, que a minha irmã a conheceu em Uberlândia, foi um divisor de águas na minha vida. E eu tenho dito desde então, Senhor, é este evangelho que eu quero viver com a minha família. Amém? E aprove o Senhor, irmãos, ela estar aqui nessa noite. Está aqui quem era para estar. O Deus de antes já sabia de tudo, já proveu tudo. Então, Maristela, você já está com a oportunidade e eu tenho certeza que o Senhor vai usá-la mais uma vez, como sempre. Obrigada, Paulinho. Glória a Deus. Graças a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, amada igreja do Senhor, amados irmãos, pode sentar. Que privilégio, né, irmãos? Podemos estar juntos, aprender mais o Senhor, sentar à mesa, partir do pão, partilhar do pão vivo. Privilégio, irmãos. Quem está aqui hoje não esteve ontem. Só faz um sinal. Amém. Amém. Glória a Deus. Muitas pessoas, né, não estavam ontem. Então, eu vou me apresentar através do vídeo, porque ontem eu dei um pouco do testemunho e preguei. Hoje eu não vou entrar no testemunho. O que eu vou passar do testemunho vai ficar no vídeo, tá? Nós vamos remir o tempo. Nós estamos ministrando sobre família e nós vamos dar todo o tempo para que o Espírito Santo ministre nossos corações nesse tema, né, que é tão importante e é o principal, é essencial. Eu trouxe comigo um livro, que também é um livro abençoador, um projeto de Deus também, que eu estou tendo o privilégio de estar com ele. Ele é de uma escritora de Brasília, uma mulher de Deus, cujo também Deus separou para um projeto e por um momento muito, muito importante desse século, onde as mulheres estão tomando a forma, o padrão desse século, e a ordem da palavra de Deus é não tomar forma do século. Então, esse livro está vindo para quebrar paradigmas, para quebrar a ditadura de pensamento, e o título é bem desafiador, principalmente para as feministas. E cristã que se diz feminista. Licença, irmãs. Cristã não pode ser feminista. Você não pode pegar uma ideologia tão maligna e escolher o que você quer defender, o que você não quer defender. Quando você diz que é feminista, você está a favor de muita coisa que a Bíblia condena. Então, sim, dona de casa. Esse livro nos ensina a voltar para a essência. Não voltar, não largar uma profissão, não abrir mão disso. Não é isso que o livro está dizendo. A Brenda foi, literalmente, Deus desconstruiu a Brenda para que ela abrisse mão de tudo e fosse dona de casa, mãe de filhos, esposa e serva do Senhor. E ela abriu mão de tudo. Foi uma desconstrução, foi uma metamorfose na vida dela. Como foi na minha. Deus nos fez abrir mão de tudo, não olhar para trás, e nós duas entendemos que o melhor lugar, que a nossa segurança, a nossa felicidade, está no centro da vontade de Deus. Não adianta também a mulher falar que eu sou dona de casa, então eu estou dentro do projeto de Deus. Não é assim. Você pode estar na sua casa, não está trabalhando e não está também passando a herança espiritual para os seus filhos e não está talvez submetendo aos princípios bíblicos na sua casa. Então esse livro ele vai tratar de nós, né, como pais, como mulheres, como homens. Então eu convido que você conheça essa história e o ensino maravilhoso, revelador, libertador que tem nele. Amém? Ontem nós damos início a esse seminário e o Senhor me deu a direção de trazer primeiro sinais
para que nós pudéssemos examinar a nossa fé se estivéssemos em decadência espiritual. Então, nós trabalhamos no livro de Jeremias e vimos o quão sério é não nos arrependermos diante de Deus, não submetermos à vontade dEle, não ouvir a voz dos atalaias que o Senhor levanta para falar para a igreja, não confessar os pecados, desprezar a palavra, endurecer o coração, fazer do pecado como se nada fosse. Né? Tem um versículo em Jeremias 8, que ele diz assim, dizem paz, paz, estão curando a ferida do meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Isso quer dizer o quê, queridos? Quanto evangelho motivacional, de vitória, de conquista, de autoajuda, de poder, de milagres, sendo pregado como se tudo estivesse em paz, como se a casa estivesse em ordem, como se pecado não existisse. É isso que o Senhor está falando. Estão tratando a filha do meu povo, Judá, levianamente. Estão curando a ferida do meu povo levianamente. Dizendo paz, paz, quando não há paz. É quando nós desprezamos o pecado, como se Deus não importasse mais com o pecado. Se tem uma coisa que Deus é contra nós, se Deus é por nós, quem será contra nós, né, amados? Mas se Deus for contra nós, se tem uma coisa que Deus é contra nós, queridos, é o pecado não confessado, é o pecado oculto. E nós estamos vendo a decadência da igreja brasileira evangélica por causa disso. Falta de arrependimento. E isso tem enfraquecido a família a tal ponto de destruí-la. E reflete na igreja. Porque uma família fraca é uma igreja fraca. Uma igreja fraca é uma sociedade fraca. É uma escola fraca. É uma política fraca. É uma nação fraca. Nosso Brasil está como está porque a igreja evangélica brasileira aqui é irrelevante. Irrelevante. Ela não é luzeiro. Ela não tem sido luz. Ela não tem sido sal. Ela não tem feito diferença. Por que eu falo isso, queridos? Porque é uma estatística que colocou a nossa nação como a nação que mais cresce em número de evangélicos no mundo. Isso é vergonhoso para nós. Porque, ao mesmo tempo, é a nação que mais se mata. Mata-se mais aqui do que na guerra no Iraque e na Síria. Porque cada um aqui está tão preocupado com seus direitos. O evangelho que está sendo pregado é o evangelho dos direitos. É o meu direito, eu quero, eu determino, eu profetizo, Deus vai me dar. A tal ponto que até mata o irmão. Mata o irmão com a língua, mata o irmão com ódio. Cada um só se importa consigo mesmo. Cada vez o homem quer mais para ele. Jesus fala que quando chegasse o fim dos dias, que já não estamos no fim, o fim dos dias começou quando Jesus pisou na terra, igreja. Agora nós estamos no fim dos dias. Jesus está às portas. E ele fala que quando chegasse esse dia, e nós estamos vendo isso se cumprir, a iniquidade ia aumentar tanto que o amor de quase todos esfriará. Aí a gente vai e pensa que iniquidade é maldade, que a maldade vai aumentar, que o homem vai se tornar mal. Não é isso. Não é isso. Não é impiedade, é iniquidade. Iniquidade é o contrário da equidade de Deus. A equidade é a justiça de Deus. Qual que é a justiça de Deus? Partilhar os seus direitos. Abrir mão dos seus direitos. A justiça de Deus é o exemplo que Jesus nos dá. Tudo que vinha na mão de Jesus, ele dava graças e partia. Nada ficava na mão de Jesus para ele. Tudo que chegava nas mãos dele, ele dava graças e partia. Isso é equidade.
Iniquidade é quando eu não partilho, eu não abro mão, eu só quero para mim. E o homem vai ficando muito bom nisso. Então, o homem vai ficar cada vez bom. Quanto mais ele vai ficando bom, mais o amor vai se esfriando. Ou seja, ele está ficando bom, muito bom para ele mesmo. Isso faz com que ele não se importe mais com o outro. Então, nós temos visto, sendo ensinado e disseminado, um evangelho de iniquidade. Exemplo prático. A gente pode ver testemunhos aí na televisão. Na verdade, o mundo, o evangelho dos evangélicos que o mundo conhece, é da televisão. É o que está sendo mostrado lá. Aí você pega o canal lá, o testemunho. Eu tinha um carro. Aí eu conheci Jesus, agora eu tenho uma frota. Esse é o evangelho do anticristo. Esse é o evangelho da teologia da prosperidade. Amados, não confunda uma coisa. Deus é Deus de prosperidade. Mas não confunda também riqueza com prosperidade. Tem muito rico que não é próspero. Tem muito pobre que é próspero. Talvez o rico, o pobre, Deus pode prosperar em riqueza, se Deus quiser, através do trabalho honesto e através de um propósito. Porque eu entendo que quando Deus enriquece um servo dele, esse servo já foi tão disciplinado, como diz Tozer, foi tão disciplinado que esse rico, bem-sucedido, prosperado por Deus, ele não tem a sua felicidade naquilo que ele tem. Porque aquele que se alegra com o dinheiro e se abate com a escassez, não foi prosperado por Deus. Não é próspero. Aí você vai ver o testemunho de um crente agora. Eu tinha 2 pães, pastor. Aí eu conheci Cristo. Agora eu tenho 1. Ele me ensinou a partilhar. Só tem um. Se você, irmão, se numa crise dessa, você não está passando por necessidade, nem dificuldade financeira nenhuma, entenda que Deus está permitindo isso para que você possa ajudar a obra do Senhor. Partilhar com o seu próximo. Preste bastante atenção nisso, porque a palavra nos ensina isso. Aquele que tem e pode ajudar, João fala isso, e vê o seu irmão passar por necessidade e não ajuda, esse não tem o amor de Deus dentro dele. Amém, igreja? Então, nós temos combatido esse evangelho falso, que produziu uma fé falsa e produziu discípulos falsos nessa nação. Então, isso tem afetado muito a família. E nós vamos hoje tentar falar daquilo que o Espírito Santo nos direcionar, trazer para a igreja experiências de vida, experiências reais, daquilo que temos ouvido, temos tido a oportunidade de ajudar, de caminhar junto, porque eu falo que nesses 7 anos de ministério, como itinerantes, no Brasil todo, fora do Brasil também, Deus tem trazido algumas experiências para nós, que nós temos entendido que são depósitos que Deus tem feito, para que nós partilhemos com a igreja, para que a igreja também possa absorver na prática uma vida cristã que agrada a Deus, uma fé que agrada a Deus, um casamento que agrada a Deus, uma família segundo o coração de Deus. Então, eu gostaria que vocês abrissem agora em Efésios. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 14. Eu falo que a carta de Paulo aos Efésios é uma das cartas mais sublimes que tem no Novo Testamento. E é uma carta prática,
É uma carta que mostra desde o primeiro capítulo o propósito de Deus, né, desde antes da fundação do mundo, o plano da redenção, a revelação da igreja como corpo de Cristo, o propósito de levarmos à maturidade, o propósito de estarmos sendo amadurecidos na fé, para chegarmos à imagem perfeita, à estatura perfeita de Cristo Jesus. Esse é o padrão do Evangelho, o padrão não vai baixar. Então, depois Paulo vai entrando na vida prática cristã. O que é realmente um estilo de vida de quem nasceu de novo. Né? E nós temos visto aí um estilo de vida tão aquém daquilo que Jesus fez na cruz por nós. E nós devemos prestar muita atenção nisso, porque, como eu disse, nós estamos num momento muito perigoso, por causa do falso evangelho, do falso ensino, que pode ter produzido no seu coração, querido, uma fé falsa. Uma fé que não veio da pregação. Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação. Né? A palavra de Deus. Então é essa fé que nos transforma também. É essa fé que nos move para Deus. É essa fé que nos faz ser transformados à imagem de Cristo Jesus. Então, se essa fé não é a fé salvífica, você pode estar incorrendo o risco de ser também um falso converso. Não provou o novo nascimento. E agora, hoje, você está aqui ouvindo essa palavra, é uma oportunidade, talvez, na sua vida, que é um presente de Deus, é um depósito de Deus para você. Se o Espírito Santo incidir luz no seu coração, entenda que é por amor, para que você entenda isso, né, e se converta ao Senhor, e se arrependa dos seus pecados, né, e se alinhe ao Evangelho de Cristo. Capítulo 5, 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dos mortos, e Cristo te esclarecerá, te iluminará. Como diz o salmista no Salmo 36, o Senhor é manancial, era fonte de manancial, tu és manancial de vida. Quando olhamos para ti, nós somos iluminados. No Salmo 34, na tua luz veremos a nossa luz. Então, é só na luz de Cristo que nós vamos ver as nossas verdades. Verdades que estamos, muitas vezes, fugindo delas. E não somos tratados, não somos curados. Então, desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais. Não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós,
cada um em particular ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. Seja servo, seja livre. E vós, senhores, patrões, né? Falou dos empregados, agora os patrões. Vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Queridos, para nós entendermos uma coisa, o que é esse novo nascimento? Para que essa palavra nos lave, como está escrito aqui, possamos ser lavados pela palavra, que a palavra é água. Toda vez que eu falo de alma, que a nossa alma é eterna e que importa Deus salvar a alma, eu estou falando, alma é a nossa mente, são os nossos afetos e sentimentos e a nossa vontade. A alma é você, a alma sou eu. Quando aconteceu a queda e deu início ao pecado, o pecado original, tudo em nós foi corrompido. Tudo em nós foi corrompido, igreja. Por isso nós vamos ver várias vezes na palavra, não há um justo sequer, não há ninguém bom. Não há um bom, não há nada de bom em você, não há nada de bom em mim, não há nada de bom em nós. Tudo em nós está comprometido pelo pecado. Paulo, Romanos 7, vai dizer que o pecado é excessivamente maligno. Nós temos uma natureza depravada dentro de nós. Por isso, se não houver um novo nascimento, a nossa alma, que sou eu e você, estará debaixo da servidão dessa natureza pecaminosa. Agora, no novo nascimento, já regenerado, com o Espírito vivificado e selado pelo Espírito Santo, a natureza perversa, pecaminosa, ainda habita em nós. Mas nós não estamos mais debaixo dela. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos livres para romper com o pecado. Mas isso é só pelo novo nascimento. Não é obra humana, não tem fé humana, não tem sabedoria humana, não tem nada humano, metodologia, não tem nada que seja humano que faça essa obra dentro de nós. Somente pelo novo nascimento. E essa voz que ecoou lá no ouvido do príncipe dos judeus, Nicodemos, ecoa até hoje. É necessário nascer de novo. Nascer de novo da água, que é a palavra que vai nos transformando, é a palavra que é Cristo Jesus, é a palavra revelada que vai nos lavando. Como Jesus disse ao Pai, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus é a palavra viva, Jesus é a palavra de vida. João viu na ilha de Patmos a palavra salpicada de sangue, era Jesus. Ele é a palavra viva e eficaz. É essa palavra poderosa, esse evangelho de Cristo, que nos cura, que nos liberta, que nos limpa, que nos lava. E o Espírito Santo nos faz nascer de novo. Aí eu vou lá em Mateus, no Sermão do Monte.
Jesus dizendo, lá no capítulo 6, a candeia do corpo são os olhos. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. E quando eu lia, eu pensava assim, olhos bons, corpo luminoso, pensava numa pessoa bondosa, uma pessoa de caridade, uma pessoa com boas intenções, uma pessoa que não faz mal a ninguém, uma pessoa que perdoa, uma pessoa que não é rancorosa. Eu pensava nisso. Uma pessoa boa, olhos bons, todo o corpo será luz. E olhos maus, uma pessoa perversa, uma pessoa má, uma pessoa cruel. Era assim, mas normalmente é assim que a gente pensa. Até que eu fui compreender, queridos, entendendo pela palavra que não há nada de bom em nós, que tudo em nós foi corrompido. Os nossos olhos na palavra tipifica a nossa mente. Se a nossa mente for boa, tudo em nós, sentimentos, afetos, vontade, será luz. Se a mente for boa, tudo será luz. Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será luminoso. Então, qual a conclusão que nós podemos chegar? Se eu olhar com a mente da Maristela, se eu viver com a mente da Maristela, se tudo que está à minha volta, as minhas situações, as circunstâncias da minha vida, as dores que eu sinto, a doença que está no meu cérebro, tudo que está acontecendo, as minhas dificuldades, as pessoas que me ofendem, as pessoas que estão no meu lado, que estão ao meu redor, todo esse mundo, se eu olhar com os meus olhos, tudo em mim é tenebroso. A forma que eu sinto, o que eu quero e o que eu faço, tudo está comprometido com a queda e com o pecado. Mesmo que eu venha até fazer uma coisa boa, a motivação por trás é maligna. É corrompida. Por conveniência. Para receber alguma coisa em troca. Nunca vai ser por um amor genuíno. Tudo que eu fizer com a minha mente vai ser tenebroso o resultado. Eu fiquei perplexa quando eu compreendi isso. E ao mesmo tempo, recebi também de Deus uma libertação. Porque realmente, nada de nós é bom. Se os teus olhos forem bons, se sua mente for de Cristo, a mente de Cristo, Cristo sendo formado em nós, tudo que eu faço com a mente de Cristo, o que eu penso, os meus afetos, os meus relacionamentos, os meus sentimentos, não são meus. São conduzidos pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Cristo. E, consequentemente, as minhas ações, as minhas atitudes, as minhas reações estão entrelaçadas com Cristo. Isso é maravilhoso. É isso que o mundo precisa ver. É isso que a família, que o cônjuge, que os filhos precisam ver em nós. Toda vez, meu querido, que você estiver diante de uma situação, examine se os seus olhos são bons ou se os seus olhos são maus. E peça ao Espírito Santo que conduza você nisso. Que conduza a sua vida em santificação, em transformação, para que todas as promessas de Deus sobre a tua casa se cumpram. Porque não adianta nós pregarmos a palavra aqui, ensinarmos os princípios de Deus, se você não compreender que não é pela sua força,
não é pela sua teologia, não são pelos seus dons e talentos, não é pelo teu ministério, não é pelo seu poder, pelo seu dinheiro, não é nada seu. Só Cristo em nós é a esperança da glória. Então que você morra para que você possa viver essa vida em Cristo. Que a cada dia você possa morrer mais, entendendo que Ele nos deu autoridade para romper com o pecado, autoridade para obedecê-lo, autoridade para perdoar, autoridade para viver nesse mundo. É isso que nós precisamos, amados. Da autoridade de filhos que Ele nos deu, para usarmos o poder que Ele já nos deu, para manifestar o reino dEle, a começar na nossa casa. Quando lá em Gênesis, Deus vai dizer, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Deus cria então o homem e a mulher, macho e fêmea. Mas na hora de formar, Ele só forma o homem. Mas já estava criado, já estava pronto. Eva já estava criada, ela já estava pronta. O Deus façamos criou o homem e a mulher de uma vez só. Não tem essa que Adão sentiu falta de uma companheira, olhar os bichinhos com os parceiros, aí Deus pensou, então vou dar uma mulher para ele. Não, não é isso, amados. Deus criou o homem e a mulher numa vez só. Porque há uma revelação nisso, queridos. A mulher estava onde, então? Oculta em Adão. Ela estava dentro de Adão. Esse é o grande mistério de Deus. A mulher é o mistério. Olha para a tua esposa, se estiver do lado dela, e fala assim, você é o mistério. Nós somos o mistério, amados. Aí Deus fez Adão adormecer, deu um sono pesado para ele. Porque aquilo que estava pronto ia sair dele. Como diz Paulo aqui aos Efésios que nós lemos. Tudo, amados, tudo que nós vamos ler na Bíblia, nós vamos convergir para Cristo. O que Deus estava nos mostrando já em Adão e Eva, que lá antes da fundação do mundo, o plano da redenção já estava pronto. Porque o nosso Deus é um Deus família. E houve um concílio no céu. A família, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, planejaram então abrir a Trindade, compartilhar da natureza e da identidade desta família, incluindo nela você e eu. Por isso Ele fez, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Jesus é o modelo dessa imagem e semelhança. O segundo Adão, para que nós devemos viver nessa peregrinação olhando para Ele, como nosso exemplo, para imitarmos tudo dEle. Ele é o nosso padrão. Amados, nosso destino não é o céu. O nosso destino é Cristo, é aqui. O céu é a consequência, é nosso. Está guardado para aqueles que são dele. Mas o nosso destino aqui é Cristo. Enquanto nós vivemos aqui, os processos de Deus na sua vida é te transformar à imagem de Cristo. Então, olha bem para esse espelho, sem máscara, sem véu, como eu comentei ontem, né? Como Paulo foi corajoso lá no 2 Coríntios, capítulo 3, quando ele fala que Moisés era dissimulado. Porque Moisés, quando descia do monte com a glória reluzindo no seu rosto, aí ele percebia que a glória era transitória, colocava um véu, para que os crentes continuassem olhando que ele estava cheio do poder. Aí Paulo fala, não sejamos como Moisés. Que nós venhamos tirar esse véu da religiosidade da nossa vida. Tirar as nossas máscaras, porque nós somos gente
Somos falhos. Não há diferença entre eu e vocês e quem prega aqui e vocês. Não há diferença. Temos pés de barro. Estamos sujeitos a cair. Temos que santificar todos os dias. Enchermos do Espírito Santo todos os dias. A experiência de ontem não serve para hoje, querido. É uma busca diária. É uma batalha diária. E Deus está usando os processos da nossa vida, os vales, desertos, para isso. Para moldar o nosso caráter, para transformar a nossa mente. Para que os nossos olhos sejam bons em todo o tempo. Até que eu possa falar, você possa falar como Paulo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo pela fé. Eu vejo tudo por fé. Eu tenho que olhar meu marido que não é crente por fé. Eu tenho que olhar minha esposa por fé. Eu tenho que olhar para os meus filhos com fé. Crendo nas promessas que Deus já tem para minha casa. Isso é viver por fé. Não olhar pelas circunstâncias. Se você tiver os olhos maus, você vai viver olhando para as circunstâncias da sua vida. E o que não provém da fé é pecado. Você vai viver uma vida de pecado. Só pelo fato dos seus olhos serem seus mesmos. Só pelo fato de você olhar com os seus olhos. Viver com a sua mente. Você já está em pecado. Você já está fora do projeto, do propósito de Deus para a sua vida. Porque o justo vai viver pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o que não provém da fé é pecado. E o fim da nossa fé é para a nossa salvação. É fé, amados. Se trata de fé. Então, como diz a palavra, em vários pontos, Paulo, Tiago, Pedro, vai sempre atrelar a fé a provações. A dor, a sofrimento, a lutas. Porque uma forma de Deus forçar o bem em nós é isso. Para que a nossa família seja segundo o padrão que Ele planejou. Ele já tem pronto uma família. Ele é Deus família. Ele é Pai. Ele é o nosso Pai. Até que Jesus ainda não tinha se revelado. Então todo o Antigo Testamento, sombras daquilo que viria, tudo convergindo para Cristo. Quando Jesus pisa nessa terra, aí Jesus traz uma revelação que nunca havia sido partilhada no Antigo Testamento. Ninguém conhecia Deus como Pai. Ninguém. Então Jesus veio nos revelar quem Deus é. Ele veio nos trazer a paternidade. Ele veio nos revelar que Deus é Pai. E por mais de 200 vezes nós vamos ler isso no Novo Testamento. Meu Pai, meu Pai, meu Pai, meu Pai. E é tão forte isso, que Deus já mostra o quão importante o Pai. A sua presença, a sua participação na vida do teu filho. Porque Deus se preocupou com isso. Jesus era 100% homem. Então Jesus precisava da autoafirmação do Pai. E Deus falou por 3 vezes, meu filho, meu filho, meu filho. Jesus revela então, traz essa revelação divina, o plano de Deus, ter uma família. O do unigênito filho. Quando ele vai para a cruz, ele entrega lá o Espírito, o seu Espírito, o Espírito de adoção. E ele passa a ser, então, o primogênito de uma família, de uma grande família, de muitos irmãos. A família está no coração de Deus, amados. A família é o projeto de Deus. A família é antes de tudo. Antes de tudo, a igreja é a família, ela começa em casa. É lá. Deus se importa, Deus está intrinsecamente comprometido com a família. É por isso que Satanás, ele tem tanto ardor, tanto furor, tanta fúria contra a nossa casa, amados. Agora Satanás, vendo que Deus abriu ali, partilhou da natureza
e da identidade com o homem, formando o homem. E Lúcifer achou que por direito, pelo tanto serviço prestado, ele teria que ter esse direito. Porque ele era o ente mais perto do poder de Deus. Ele era o sinete da perfeição no céu. Ele acreditou tanto, que no serviço prestado ele tinha direito. Lembram de ontem? Da fé de mérito? Da fé do crédito? Da meritocracia? É uma mente luciferiana. O ente mais perto do poder de Deus era Lúcifer. Tão perto que ele pensou que tinha direito de ser igual. Foi nessa hora que Deus viu o comércio no coração de Lúcifer, pelo direito do serviço prestado. Satanás age da mesma forma na igreja. Nos faz gastar nossa vida praticamente toda na instituição, achando que depois nós vamos ter direito pelo serviço prestado. É uma mente luciferiana isso. E Deus escolhe, amados, pelo relacionamento, e não pelo serviço. É na relação. Porque o nosso Deus é Deus de relação. É um Deus de relacionamentos. A base do reino de Deus é relacionamento. Por isso que ele fala que ao solitário, ele dará família. Não é encontrar um casamento, mas é uma família. A família sempre vai estar no coração de Deus. Então, quando Lúcifer cria o diabo, porque ele conhecia o Deus do poder, e Deus era o chefe dele. Ele conhecia o Deus de fora, como muitos crentes conhecem, o Deus do poder. Como o povo hebreu conheceu e ficou todo no deserto, porque conheceu o Deus do poder. Conhecia o Deus de fora. Ele não conhecia o Deus de dentro. O Deus família, que só o Filho e o Espírito Santo partilhavam dessa natureza. Aí Deus, então, a Trindade abre para mais um. No mínimo, Lúcifer pensou que seria ele. No mínimo. E não foi. Foi para nós. Então, todo o propósito de Deus na sua vida é formar você à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Porque esse é o plano de Deus. Não há plano B. Está pronto desde a eternidade, queridos. Agora Satanás perdeu a identidade, né? Lúcifer perdeu sua identidade. Agora ele é Satanás. E aonde ele vai? Ele vai para o jardim. Para o jardim perfeito. Pensa numa igreja perfeita. Você que está procurando igreja perfeita aí. Pensa numa igreja perfeita. 2 membros só. Culto todo dia. E o pastor era o próprio Deus. Pensa. Satanás estava lá. Satanás não tem problema nenhum com a igreja, querido. Ele está conseguindo muito mais êxito com os crentes dentro da igreja do que com os que estão no mundo. Porque aqui na igreja, se a gente não abrir os nossos olhos, o sistema vai engolir a nossa família. Nós podemos estar na igreja, somos igreja. Temos que servir como igreja. Temos que entender o que é ser igreja. E partilhar dos dons espirituais, dos talentos que o Senhor nos deu. Partilharmos uns com os outros tudo, como igreja. Mas se nós confundirmos igreja com sistema, com instituição, sua família está fadada ao fracasso. Muitos já sabem o que eu estou falando. Já se identificam. Então, Satanás conseguiu o que ele queria. Ele não perdeu a identidade. Ele transgrediu a lei da submissão. Ele foi o primeiro transgressor da lei da submissão. Então, aonde ele vai? Na Eva. Para quem foi dada a mesma lei. Por isso que Gênesis fala: porém inimizade entre ti e a mulher, para proteger a semente do ventre dela. Os nossos filhos.
Só que o inimigo virou amigo. E Eva transgrediu a lei. Mas a lei não foi dada para Eva. A lei foi dada para Adão. Estava ordenado a Adão dormir só uma vez. Deus adormeceu Adão só uma vez, para tirar o mistério que estava oculto dentro dele, que era Eva. Adão dormiu de novo, na posição que Deus deu a ele, de guardar o jardim, de liderar, de prover, de dar segurança à sua esposa. Adão dormiu novamente. Como eu disse ontem, Adão não obedeceu a primeira ordem que Deus deu, que era comer de tudo. Não, ele deixou a barriga vazia para comer da única coisa que não podia. Não aconteceu nada quando Eva comeu daquele fruto, queridos. Nada. Mas quando Adão comeu, o sacerdote daquela casa, aí veio a queda. Estão entendendo, maridos? Você não tem esse privilégio de dormir no ponto, na posição que o Senhor te deu. Deus deu a você características que não deu a nós, mulheres. Você é o responsável de trazer segurança para a sua casa. Você é um líder na sua casa, um líder espiritual. Para fazer do seu lar um lugar seguro para os seus filhos e para a sua esposa. De ser ali o que vai batalhar, o que vai buscar em oração. A tua esposa foi colocada do teu lado para te auxiliar. E sem o auxílio dela, você não consegue. Porque o que Deus deu a Eva, não deu a você. E essa ordem de sermos auxiliadoras, amada, é tão maravilhosa, que para a mesma palavra dada ao Espírito Santo de nosso auxiliador, é a mesma palavra no grego para nós auxiliadoras. Nós temos uma função importantíssima na vida dos nossos maridos. Mas todas as vezes que transgredirmos o princípio da submissão, amadas, nós não estamos tendo um problema com o marido. Nós estamos tendo um pecado contra Deus. Estamos fazendo do inimigo o nosso amigo, o próprio diabo, o transgressor dessa lei. Não confundem submissão com omissão. Ser submissa ao marido não é ser omissa naquilo que você está vendo ele fazer de errado. Ser submissa ao marido é estar junto dele. A palavra no grego é upotasso. Upo, no grego, vem sob. Tasso, liderança. Alguém que organiza, alguém que lidera. Está sob a liderança de alguém que organiza, alguém que lidera. Estar ao lado, auxiliando. Características que só nós temos para poder fazer isso. Com sabedoria do alto, com o fruto do Espírito Santo. E quando nós transgredimos essa lei, queridas, nós colocamos nossa casa toda em risco. Toda em risco. A casa fica uma casa vazia. E os movimentos de uma casa vazia é de ódio, é de contenda, é de briga, é de confusão, é falta de paz, é falta de diálogo. E numa casa vazia, Mateus 12, Jesus vai dizer que o diabo, ele diz assim, que o diabo habita na casa. E quando ele é expulso dela, ele vai rodeando. Quando não encontra lugar, ele fala que ele volta para a casa dele. A casa pode estar linda, adornada, limpa, mas se estiver vazia, vazia do amor de Deus, vazia das virtudes, vazia das promessas,
vazia da fé, vazia do perdão, vazia do respeito, vazia da obediência a Deus, amados. É uma casa que vai se tornar um perigo, porque Ele vai dizer que Ele vai habitar nela de novo, e com mais 7 espíritos. Não está difícil. Não está difícil, porque nós temos colocado nossas famílias em risco, porque nós temos negligenciado princípios inegociáveis. Inegociáveis. Quando Deus chama Abraão, vocês podem abrir lá em Gênesis. Deus vai chamar Abraão no capítulo 18, no verso 19. E Ele não chama Abraão para ser um grande construtor de igrejas, construir vários tabernáculos, sair pregando pelo mundo. Não foi essa a chamada de Abraão. Antes de qualquer coisa, quando Deus chama Abraão, Ele vai dizer assim no verso 19, capítulo 18: porque eu o tenho conhecido, que Ele há de ordenar o quê? Seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo. Família. Deus é Deus de confusão. Ele pede que Abraão, Ele ordena que Abraão ordene a sua casa, seus filhos, sua casa. Agora nós vamos lá em Êxodo 4. Nós vamos ver ali o homem, como disse ontem, não há ministério maior do que o ministério no Antigo Testamento de Moisés. Não há. Moisés foi preparado por um tempo, Deus conduziu toda a história dele, o Deus do antes, colocou Moisés num lugar estratégico, toda a história de Moisés, para que ele chegasse no propósito, no tempo oportuno, para que ele libertasse o povo de Deus. Mas agora, já no Êxodo capítulo 4, acontece uma coisa arrepiante. Depois de todo o trabalho, de tudo que Deus fez, Deus estava disposto a abrir mão de tudo e matar Moisés. Deus não precisa de nós. Ele não precisa de nós. Ele só age em nós na obediência. Na obediência. Deus de princípios. Deus de decretos. E por que Deus quis matar Moisés? Porque ele transgrediu um princípio. Ele casou com uma mulher que não era hebreia. Casou com Zípora, uma medianita, com outra cultura, costumes pagãos. E ela mandou nele, e ele obedeceu ela. Não circuncidou o filho. E a circuncisão era a aliança de Deus com o povo. Aí nós vamos ver aqui, ó, 24, Êxodo 4, 24. E aconteceu no caminho, numa estalagem, que o Senhor o encontrou e o quis matar. Vocês estão entendendo isso, igreja? Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio do seu filho e o lançou aos seus pés e disse: certamente és um esposo sanguinário. Com raiva ainda, mandona. Sério, né, irmãos? Deus abriu mão de tudo, de todo o trabalho, por uma desobediência. Isso é muito sério. Nós temos vivido isso, amados. Eu vou chegar nos homens, tá? Pode ficar tranquilo, tá, meninas? Nós temos vivido isso, queridos. Uma vez pregando numa igreja, numa Assembleia de Deus, e terminei de pregar, sentou uma irmã comigo e falou assim: irmã, eu queria conversar com a senhora. Pode falar, irmã. É porque eu tenho ministérios, eu tenho dons,
E eu sou evangelista, eu prego muito nas praças, eu faço muita evangelização, e eu sou superintendente da escola bíblica dominical. Eu falei, nossa, uau! Né? E aí, irmã? Agora, eu não sei se eu continuo pregando na rua, porque eu não sei se vai ser bom, porque os meus filhos, eu tenho 3 filhos, todos 3 são traficantes. 2 estão presos. Então, não sei se eu continuo. Eu olhei para ela assim, onde está seu marido? Eu estava na frente com ela aqui, assim, sentada na frente, ela fez assim, ó, ali, ó, na porta, obreiro, está ali, ó. A senhora é uma insubmissa. A senhora roubou o lugar do pai dos seus filhos. A senhora manchou a imagem de pai, de homem, para os seus filhos. A senhora enfraqueceu o pai deles. A senhora tirou a autoridade do seu marido. A senhora destruiu a sua casa. A senhora não está vendo isso? Que a sua superintendência e o seu evangelismo pode ganhar o mundo inteiro, mas você fracassou no maior projeto de Deus, que é a sua família, minha senhora. Ela tremia na minha frente. Mulher autoritária, cheia de orgulho próprio, arrogante. Amados, a insubmissão da mulher, ela está tirando a masculinidade dos pais numa idade perigosa dos filhos, onde o ladrão de identidade está roubando a identidade sexual das nossas crianças, ainda na primeira infância. O filho precisa da imagem de um pai forte. Irmãs, seu marido pode ser um cavalo, me desculpa a palavra. Deus vai tratar com ele. Diz que o 0800, entrega ele para o papai. Ele pode ter 50 defeitos. Mas se ele tiver 2 qualidades, em nome de Jesus, realce essas 2 qualidades para os seus filhos. Não faça isso com seus filhos. Seus filhos precisam ver no pai um homem forte. Um homem que se preocupa, por mais que um homem que não tenha afeto, que não sabe dizer eu te amo, mas mostra para os seus filhos que este homem, talvez insensível, tem uma história também lá atrás, que ninguém pode dar o que não recebeu. Assim seus filhos vão aprender a respeitar o pai. E lá na frente vão aprender a amar o pai. Ao contrário disso, um pai que não é presente, ou é presente, mas é passivo, diante de tudo que está acontecendo, não se importa com nada que está acontecendo. Tanto faz água subir e água descer. E às vezes a mulher tem que tomar a frente, senão a casa vai desmoronar. Queridas, tudo se resolve na oração. Peça ao Senhor a mente de Cristo nessa hora. Não toma frente. Você foi colocada num lugar tão especial para auxiliar esse marido até mesmo a cumprir aquilo que foi ordenado a ele. Ensine a ele liderar. Ensine a ele trazer segurança para casa. Ensine a ele prover afeto. Ensine. Para nós é mais fácil, amadas. Porque quando nós nascemos já fomos preparados por nossas mães para sermos mães, dona de casa, e já brincamos desde criança, já está intrínseco isso em nós. E o menino, quando nasce, mães de filhos aí, 99% das mães vai nascer um filho. E ela vai lamber essa cria por muito tempo ainda. Esse menino precisa crescer, mãe. É por isso que o pai tem que entrar na história rápido.
ainda na primeira infância, para romper esse cordão umbilical. Porque o filho nasce automaticamente filho. Aí que você pega uma menina de 12 anos e pega um menino de 12 anos. A menina de 12 anos está começando a ficar ansiosa, com medo de não casar. Já está pensando quando é que ela vai namorar. E o menino de 12 está fazendo o quê? Está no videogame. Isso está tão longe para ele. Tão longe. Aí nós vamos para o casamento, uma maturidade muito maior, às vezes, dessa questão, de dar conta dos problemas. Nós já estamos acostumados com a dor, nós já começamos a conhecer dor desde a primeira cólica, já sabemos lidar melhor com o sofrimento, mas aquele filho não. Por isso que a ordem de Deus, que nós lemos aqui em Efésios, e lá está em Gênesis, não foi para a mulher, foi para o homem. Deixa o homem, o pai e a mãe. A mulher não tem problema para isso. Tem um monte de moças casando com homens aí. Tem homens de 40 anos, adolescente. Tem moças casando aí com rapazes que vão para o casamento e só ficam no videogame. Teve um casal que nos procurou, a esposa, 21 dias de casado, querendo separar. O menino só ficava na internet. Só ficava nos joguinhos. Mãe, vocês estão criando um homem. Esse menino se crescer. E lá atrás, Freud já dizia, para o pai entrar na história desse menino rápido. E formar a masculinidade dele. Sai com esse menino. Vai caçar, vai pescar, vai jogar bola, vai fazer qualquer coisa. Mas incute nele a masculinidade. Se não tem o pai em casa, tem o avô, tem o tio, não tem, é mãe solteira, ou foi abandonada, ou está criando um filho sozinho, não tem problema não. Você mesma. Fala que o teu filho ele é o homem da casa. Meu filho, você é o homem da casa. Você é o homem forte da mamãe. Sem esse de bebezinho, nenenzinho. Meu Deus! Depois essas meninas casam aí, é a gente que sofre. Essas crianças têm de casa. Não é, irmã? Você está falando alguma coisa errada? Por isso que muitas vezes está em nós mandar. Mandar é com a gente mesmo. E Deus é tão maravilhoso que nos colocou no nosso lugar já lá atrás. Nós vamos auxiliar. Porque um lar seguro é quando o homem lidera. É quando o homem obedece princípios. Olha, e como é mais fácil e mais doce uma submissão a um homem que tem a mente de Cristo. Porque o que nós lemos aqui, o homem é a cabeça da mulher. E Cristo é a cabeça do homem. Olha que coisa maravilhosa. Mas às vezes, muitas mulheres amadas, não tem um homem convertido em casa. Tem um crente religioso, com a Bíblia na mão. E um crente religioso com a Bíblia na mão, ele é um ditador. Ele é um Hitler. Aí a submissão é árdua. Aí ela é amarga. Aí ela é difícil. Mas mesmo assim, queridas, a submissão é algo que a gente cede. É algo que a gente entrega. É voluntário. Porque é para Deus. Independente de quem seja o teu marido. A submissão é uma obediência a Deus. Faça isso por amor. Mas tem muitos casos, queridos, e nós não podemos deixar de falar isso. Isso não é falado, nós temos que falar isso nos púlpitos. Tem muito caso que nós temos que rever, né, pastores? Que nós ouvimos muitas coisas, pastores ouvem muitas coisas. Tem mulheres em situações de risco de morte. Isso é muito sério. Não cabe submissão aí, amadas. Não cabe. Procure o pastor. Conte o que está acontecendo. Não esconda. Se o teu marido é agressivo, é violento e perigoso, não esconda isso. Seu marido precisa ser tratado. Se você continuar na posição que você está impelindo que ele continue pecando contra a tua vida.
Afaste-se dele, não é divorciar. Porque eu creio num Deus que pode todas as coisas. Mas afaste-se dele. Saia dessa situação de risco. Peça ajuda. Peça ajuda. Traz luz ao que está oculto. Não deixa isso oculto. Não deixa essa obra tenebrosa escondida. Você está colocando toda a sua família em risco, inclusive sua vida. Em nome de Jesus. Denuncie. Denuncie para o pastor. Em nome de Jesus. Entenda que você precisa fazer isso pelo bem do teu marido. Pelo bem, ele precisa de cura. Ele precisa ser tratado. Pode estar passando por transtornos terríveis na mente. Precisa de remédio, de médico, precisa de ajuda. Amém, queridos? Isso é sério. Precisamos buscar ajuda. Vamos trazer luz ao que está oculto na nossa casa. Para sermos curados. Uma área que nós temos visto Satanás dar abraçadas e destruir casamentos. Uma área que precisamos entrar nela com autoridade. Porque ela faz parte do propósito de Deus para a nossa vida. Porque quando o homem se une à sua mulher, eles tornam uma só carne. E é através da vida sexual. E o sexo é um projeto de Deus também. Ele é uma bênção. Só que Satanás veio e distorceu isso. Transtornou a vida sexual de muitos casais. Nós temos visto e ouvido. E visto casamentos irem à míngua. Porque não pedem ajuda. Mulheres que estão se tornando escravas sexuais dos seus maridos. Prostitutas sexuais. Maridos viciados em sexo. Isso é pecado. Mulher, você precisa falar, você precisa pedir ajuda. Para ajudar o teu marido. Está doente. É um distúrbio. O sexo tomou conta, o sexo domina a vida dele, a mente dele. Ele precisa de ajuda. Não submeta a isso. Quantos casais nós temos ouvido e visto isso, amados? Mas as redes sociais são casais perfeitos. Famílias perfeitas. Vendendo casamento. Muito próximo da gente. Um casal, pastores. Frente de família ainda. A esposa vivia vendendo casamento. Que o marido era perfeito. E elogiava o marido. Que o marido fazia isso. Que o marido fazia aquilo. Aquilo me fez tanto mal. Que eu comecei a olhar para o ar, amor, não dá para você fazer nem a metade do fulano, não. Olha, fulano faz isso para ela, fulano faz aquilo. Comecei a oprimir o Ariston. Não é assim? A gente começa a acreditar nesses casamentos. Coitado do meu marido. Nossa, amor, fulano fez isso para fulana hoje? Você nunca fez isso para mim? E ela estava sempre impecável. Nunca repetiu uma roupa, nunca repetiu um sapato. Compulsiva para comprar. Viciada em compra. Um dia ela não aguentou. Um dia ela buscou ajuda. Um dia ela falou, amiga, não aguento mais. O que foi? Meu casamento não é nada disso. Eu não aguento mais. Meu marido quer sexo 3, 4, 5 vezes por dia. Eu não aguento mais isso. Eu nunca tive prazer com ele. Não, primeiro a minha reação é querer esgoelar ela, né? Maltratei tanto meu marido. Mas depois eu falei assim, meu Deus, na frente de casados para sempre. Na frente de família. Um casamento um lar tão disfuncional desse. Eu falei, amiga, por que você faz isso? Ah, se eu não fizer, ele vai me trair. Eu falei, meu Deus. Ele é viciado. Você está em pecado, minha amada. E essas roupas e calçados, é por isso? É. Então você é uma prostituta. Hã? É. Você é uma prostituta. Você está trocando sexo por roupa e sapato e bolsa e joia. Aí ela falou a verdade para ele. A luz veio para ele se arrepender e buscar ajuda. Mas sabe o que ele fez? Foi masturbar.
complicado, amados. Quando a palavra incide e traz luz ao nosso coração, é para trazer conserto, amado. Não é para coser uma folha de figueira e esconder atrás de um arbusto. É para ser transformado. Em contrapartida, uma outra situação também muito grave. Muitas moças casam depois de um namoro santo, tão santo, que na lua de mel já começa o problema. O cara não gosta de nada. O marido não gosta de sexo. Com a mulher, não. Com mulher, não. Quantas estão vivendo um casamento assim? Homossexuais que não querem ser tratados. Homossexuais que não querem buscar a identidade restaurada na vida deles. Mas querem tanto o poder na igreja, querem tanto o ministério, que vão atrás de uma presa. Daquela moça pacata, bonita, quietinha, que não vai abrir a boca depois. E casam. Depois de 4, 6, não sei quantos anos, resolve falar. É muito triste, irmãos. Maridos que não querem nada. Resolveu que não quer sexo mais. Pronto. Não tem vontade, não tem libido, mas a esposa tem. A esposa não é eunuca, ela continua tendo desejo, ela continua sendo uma pessoa normal. Falando de casos que estão com a gente, tá? Trazendo para a igreja, para trazer maturidade para a igreja. E ela pelejando para ele tratar, para ele buscar ajuda. Não quer, simplesmente não quer. Não quero mais. Ela traiu ele. Satanás está à deriva nessa área, queridos. Conhecemos casais também que o marido está impotente por uma doença. Mas é um casal tão maravilhoso que o Espírito Santo ele conduz o casamento de uma forma maravilhosa. E continuam sarados, continuam curados. Não afetou o casamento. Mas se não há uma doença, se não há um problema, se é uma coisa que tem como buscar ajuda, queridos, não faça isso com o teu cônjuge. Não faça isso. Nós temos visto casamentos destruídos. O adultério está à porta. A pornografia está na mão. Vamos fechar as áreas da nossa vida. Vamos fechar as frestas. Vamos parar de culpar o diabo. Uma vez uma amiga me procurou, falou assim: Maristela, eu queria muito conversar com você. Eu descobri por que a minha vida nada dá certo. Ué, vem cá, vamos conversar. O que foi que nada dá certo? Eu descobri que tudo na minha vida é maldição hereditária. Não brinca. É mesmo? É. E como você descobriu isso? Uma ministração. Não vou falar o nome da pessoa, da mulher, não. Mas ela trouxe de uma escola, né, onde Peter Fábio, não sei, começou uma escola, tudo vem dos Estados Unidos, né, esse evangelho caído. Começou lá um movimento de batalha espiritual todo errado, antibíblico, e trouxe para cá. E veio junto a maldição hereditária. Aí ela falando que o casamento acabou, que perdeu as coisas, tudo por causa de maldição hereditária, por causa dos espíritos familiares da família dela. Peraí, eu conheço a vida. Você vai me dizer, então, que o seu padrão de comportamento, que as obras da carne, na sua vida, é culpa dos espíritos lá da sua casa, do seu avô, tataravô? Aonde você me mostra isso? Êxodo 20. No capítulo 5. Aí vamos lá, vamos abrir então. É lá então? Então vamos ver. E eles usam muito esse aqui para dar base à maldição hereditária.
Amados, a Bíblia ela é interpretada por ela mesma. Não chega à conclusão com o texto só, não, porque a Bíblia responde ela mesma. Êxodo 20 vai dizer assim, verso 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Aí esquece isso aqui. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus está falando para Israel que passe herança espiritual para os seus filhos. Fale para os seus filhos que eu sou o único Senhor, que não há outro Deus além de mim, e não haverá outro Deus após mim, porque eu sou. Israel não fez isso. Israel virou as costas para Deus. Colocou Baal, colocou Balaíns no lugar do Deus de Israel, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Os filhos foram crescendo, vendo a idolatria dos pais, vendo pais servirem outros deuses. Os filhos foram aprendendo por padrão de comportamento. Filho aprende muito mais vendo do que ouvindo. Por isso que é ensinar a tua criança no caminho, não é o caminho. Não é faça o que eu falo que eu falo e não faça o que eu faço. Não. Deuteronômio 6 é no caminho, andando com ele, sentando com ele, dormindo, na hora de dormir, na hora de acordar. Fale com ele, incute na mente dele que é um Deus poderoso, que deu o seu único filho por amor a nós e nos salvou, e vai voltar e vai nos levar para a vida eterna. Este é o nosso Deus que perdoou os nossos pecados numa cruz. Se você não passar isso para os seus filhos, se os seus filhos ver a casa vazia, sem o cordeiro à mesa, sem Cristo na mente, sem o governo, sem o senhorio de Deus, essas crianças vão crescer, copiando e aprendendo aquilo que você tem feito na carne. Há consequências, amados. Uma mãe que fuma crack a gravidez toda vai trazer consequência para essa criança desde o ventre. A criança está nascendo com abstinência já com droga, com álcool. Não é culpa de espíritos familiares, não há herança de espíritos familiares, amados. Não existe isso. Deus está dizendo aqui de uma coisa muito prática, da idolatria. Porque na ausência de Deus na nossa casa, qualquer coisa tem potencial de ser um ídolo na nossa família. E os nossos filhos vão crescer vendo isso. Quantos pais que se matam de trabalhar para ter mais e mais e mais, preocupados com o futuro dos filhos, mas não estão vendo que o presente dos filhos é agora, que a vida deles está passando agora, que estamos perdendo nossos filhos é agora, não é amanhã que eles precisam de vocês, é agora, pai. Tire tempo de qualidade com seus filhos, mãe. Senta com eles, brinca com eles, passeia com eles. Deixa o celular, fecha o computador. Quantos adolescentes falam comigo, tia Mari, eu tenho que chamar a atenção dos meus pais para olhar para mim. Porque eles só ficam no celular e no telefone. Eles não têm tempo para mim. Adolescentes com depressão dentro do quarto, os pais não estão percebendo. Estamos perdendo filhos dentro do quarto. Abra agora aí, Ezequiel. Abra Ezequiel 18. Ezequiel 18, no verso 2, a parte B do verso 2, vai dizer assim: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos que embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis esse provérbio em Israel. Você vai comer açúcar, o dente do teu filho que vai ter cárie? É isso que a maldição hereditária está ensinando. No verso 20, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho.
A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Romanos 14, 12. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Para de terceirizar a culpa para o diabo. Para de terceirizar a culpa para espíritos familiares. Para de confundir maldição hereditária com padrão de comportamento, com pecados repetidos. Os maiores evangelizadores dos nossos filhos chamam-se pai e mãe. Você pode mandar teu filho para os maiores congressos, acampamentos, seminários, mas ainda assim, a responsabilidade é sua. Teu filho não precisa de pastor, ele precisa de pai. Ele precisa de mãe. E essa moça, então, comecei a falar com ela, olha, teus pais não queriam aquele namoro. Eles não abençoaram aquele namoro. Você, ao invés de orar e esperar o tempo do Senhor, você desonrou os teus pais. Na desonra não há honra. Princípio transgredido. Pai, filhos, honrem os teus pais. Porque há promessa na honra. A vida prolongada na honra. A vida abundante na honra. Na desonra é maldição. E não é hereditária não. É maldição causada por transgressão de princípios. Você desobedeceu aos seus pais. Você entrou naquele namoro. Você engravidou daquele rapaz. Você abortou aquela criança. Você culpou seus pais ainda. E você casou com esse rapaz. Você foi submisso ao casamento todo. Seu casamento acabou. Você foi para outro relacionamento, arrumou outro filho, separou do outro relacionamento, voltou para o primeiro marido. E você continua insubmissa. E está querendo dizer que é maldição hereditária. Que coisa, né, igreja? Como que essas fortalezas na mente de um falso evangelho têm destruído a nossa casa? Enquanto nós não nos posicionarmos, amados, diante da palavra de Deus, nos alinharmos com o evangelho de Cristo, nós vamos continuar sofrendo perdas. Deus tem uma família no coração dele maravilhosa para você. Deus pode restaurar todas as coisas, se os seus olhos forem bons. Se os seus olhos forem bons, tudo pode ser transformado através da sua vida. Amados, pode não ser importante, mas é essencial para Deus. Tem coisas que são importantes, tem coisas que são urgentes, mas tem coisas que são essenciais. E tudo se diz respeito a seus filhos, seu cônjuge, é essencial. Essencial. E importa para Deus. Então hoje a família deles está curada. Talvez Deus vai permitir que ele viva, né, como eu tenho vivido. Talvez Deus permita que ele viva. E eu peço a Deus para isso, aconteça isso na vida deles. Nós temos visto também, amados, pessoas que estão cancerosas, físico, mas também estão cancerosas de alma. E Deus não leva. Pessoas sofrendo uma enfermidade terrível, mas Deus não leva. Porque Deus não leva a alma cancerosa. Corpo canceroso, corpo doente, não tem problema. Não é, esse aqui não é o nosso corpo. Isso aqui é uma casa temporária. Nós vamos herdar um corpo glorificado. Mas a alma não. Eu contei isso em uma das congregações. Eu não sei como é que está meu tempo. Amém. Eu contei em uma das congregações. Esse relógio está certo, pastor? Tá? A gente está encerrando já. Se lembrar de alguma coisa, você me fala, tá, amor? Eu falei que eu visitava uma irmã evangélica com câncer no cérebro. Eu visitava ela toda segunda-feira. Toda segunda-feira. Ela estava bem, estava feliz, alegre.
A gente orava junto, eu oro pela cura, eu oro pela cura física. Eu sei que nós temos um Deus que pode curar. E Deus cura tudo e cura como quiser e quando quiser. Nós temos que orar pelos enfermos, nós temos que orar pela cura. Nós temos que entender também que há propósito de Deus na doença. Né? Tem doença que é da ação direta, da graça de Deus para tratar com a família, para tratar com a casa, para curar a alma da pessoa, que é a eterna, que é eu e você. Então, aparentemente, ela estava bem, pronta. Né? O câncer avançou. Vocês não têm ideia como é difícil para mim lidar com situações do mesmo vale que eu. E ela foi para o hospital. E um dia no hospital, a enfermeira que eu conhecia na casa dela, já eram amigas também, me ligou e falou assim, Maristela, e eu escutava gritos, mas gritos tenebrosos do outro lado do telefone. Pelo amor de Deus, ora com a Nina. Ora com ela, porque a morfina não faz efeito, a gente não sabe mais o que fazer. O desespero aqui é muito grande, eu não sei o que fazer, eu estava desesperada. Eu falei, passa o telefone para ela. E ela gritava. Eu falei, Nina, não é o nome dela não, tá, gente? Eu vou orar por você. Mesmo ela gritando, eu comecei a orar, comecei a repreender aquela dor, comecei a ministrar cura na vida dela, alívio daquela dor, e de repente eu fui vendo Deus operando. E ao mesmo tempo que eu fui orando, o Espírito Santo foi revelando no meu espírito, dizendo assim, olha, eu vou levá-la. Mas o pior câncer não é esse. O pior câncer está na alma dela, que é pecado oculto. Princípios não podem ser transgredidos. Uma alma cancerosa não entra. Não sobe. Eu amém. Amém, Senhor. Aí a enfermeira pegou o telefone e falei assim, olha, o senhor falou isso. Ela precisa partir. O que está acontecendo? Maristela, há 8 anos atrás, ela traiu o marido com o marido da melhor amiga dela. Uma evangélica também. E desse adultério, teve uma criança. Aquele filho de 8 anos não é do marido dela. É da traição. Ela precisa consertar isso, né? Precisa. Ela precisa pedir perdão. Ela precisa confessar isso. Fala isso para ela fazer isso. Para liberar essas pessoas, pedir perdão para essas pessoas. Porque Deus é Deus de princípios e não vai transgredir princípios dele. E ela ligou para a primeira pessoa, ela ligou para a amiga, né, de 8 anos atrás, que rompeu a amizade, para pedir perdão, para confessar o pecado. E ela falou assim, olha, essa amiga era crente de verdade, nascida de novo. Eu já te perdoei há 8 anos atrás. Eu te perdoei para eu viver. Eu te liberei há 8 anos atrás. Porque eu sabia que eu não poderia ter essa mágoa, esse rancor com você. E te perdoando, eu não estaria fazendo você se tornar certa naquilo que você fez. Você continuou sendo errada, mas eu fiquei livre. Fique em paz. Você não me deve nada. Aí ela pediu perdão para o esposo, confessou para o filho mais velho, de 18 anos. 1 semana depois, amados, o Senhor curou a Nina. Ela está com o pai. E essas histórias, assim, são muito fortes, sabe? E nós vamos entendendo que Deus nos permite viver essas coisas tão difíceis por causa da igreja dele. Para que a igreja possa se arrepender e confessar seus pecados. Quando a luz incide, amados, nós não podemos apagar o fogo. Davi apagou o fogo. Lá em Samuel 11, vai dizer que Davi não quis ir para a guerra. Davi ficou em casa quando os reis iam para a guerra. Rei tinha que estar na guerra. E Davi estava no palácio.
Porque não havia inimigo significativo mais para ele se preocupar. 2 ocasiões perigosas. Adultério e prostituição acontece quando nós não estamos no lugar que nós não deveríamos estar. Segunda ocasião muito perigosa, quando nós estamos bem e achamos que tudo está bem e relaxamos na vida espiritual. Não era importante Davi estar naquela guerra, porque o inimigo não era relevante para ele. O inimigo continua sendo inimigo, amados. Não baixa a sua guarda. E adultério acontece quando você está no lugar que você não poderia estar. Na frente de um site que você deveria estar saindo dele antes de abrir. Entrar numa casa de uma mulher que está sozinha, que você não deveria entrar. De abrir tua porta para alguém, você não pode entrar na tua casa. Adultério acontece quando estamos no lugar onde não podemos estar. E Davi fez isso. Davi cobiçou Betseba. Adulterou, engravidou aquela mulher. Quando ela veio com a notícia que estava grávida, Davi manda chamar Urias, o marido dela, para ver se conseguia fazer com que Urias dormisse com a esposa, para que o pecado ficasse oculto e aquela criança nascesse como se fosse dele. Urias veio. E Urias incide luz sobre a vida de Samuel, sobre a vida de Davi. Quando ele vai dizer assim, o momento, a oportunidade que Davi teve para se arrepender, foi aqui, capítulo 11, verso 11. E disse Urias a Davi, quando Davi manda Urias para beber e se deitar com a sua mulher. Ele disse assim, a arca e Israel e Judá ficam em tendas. E Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E eu de entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Um amigo fiel, um amigo leal. Ele teve a oportunidade, nessa hora, porque o nome de Urias significa o Senhor é um fogo. Esse fogo incidiu em Davi. E sabe o que ele fez? No outro dia, embriagou Urias. E Urias não foi. Ele era tão fiel que nem bêbado ele foi. Aí a solução? Colocar Urias na frente da batalha. No lugar mais terrível da guerra. Para morrer. De todos os pecados de Davi, o que Deus tinha contra ele era a morte de Urias. Sabe por quê? Porque Davi apagou o fogo que incidiu sobre ele. O fogo do Senhor, que muitas vezes vem sobre a nossa vida, para queimar, para purificar-nos e nos libertar dos nossos pecados. E nós estamos apagando o fogo. Apagar o fogo do Espírito Santo é grave, irmãos. Não apague o Espírito Santo na tua vida. Isso é grave diante do Senhor. Desde hoje, Deus tem incidido fogo nessa igreja. Tem incendiado corações nessa igreja. Tem homens aqui que precisam confessar para suas esposas. Tem mulheres aqui que têm que confessar para os seus maridos. Tem ovelhas aqui que precisam procurar o pastor e pedir perdão. E confessar os seus pecados. Quando confessamos a Deus, nós somos perdoados. Mas a ordem de confessarmos uns aos outros é para sermos curados, sarados. Confessai-vos uns aos outros e orais uns pelos outros, para que sejais sarados. Mas não é qualquer pessoa que você vai procurar, não. Uma mulher, um homem espiritual, cheio do Espírito Santo, para ministrar na tua vida, para orar por você. Alguém que você possa confidenciar.
Mas se é contra o cônjuge, se é contra a tua família, você precisa confessar. Porque é na comunhão, como diz em 1 João 1,9, se andarmos na luz, como na luz Ele está, teremos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas é só na verdade, é só com a verdade. Tem casais, queridos, tem casais que são assim, ó, distantes um do outro. Há um abismo entre eles. Não contam nada um para o outro. Não conversam um com o outro. Não oram juntos. São assim, ó. Tem casais que são assim. Escolhe o que vai contar. Escolhe o que vai partilhar. Nem tudo pode ser falado. Tem casais que são assim. Tem casais que são assim. Mas tem casais que são assim. Sabe qual é a diferença desse casal para os outros? Capacidade de dizer a verdade. Diga a verdade um para o outro. Enquanto Adão e Eva não haviam caído, eles estavam nus e não se envergonhavam. Marido, a tua esposa é a tua melhor amiga. Seja a melhor amiga dele, mulher. Seja curado do teu ciúmes, da tua insegurança. Segurança e paz só Deus pode te dar. Só Deus pode te dar. Marido, seja o melhor amigo da tua esposa. Orem juntos, irmãos. Orem juntos. Tem 23 anos que eu e Yara estamos juntos. 22 anos de casados. Desde o primeiro dia, jovens. Antes de namorarmos. Desde o primeiro dia, nós fizemos uma aliança um com o outro. De orarmos juntos todos os dias. E Deus tem nos ajudado. O Espírito Santo tem nos ajudado a sermos fiéis. E temos orado todos os dias juntos. Não importa o lugar onde vamos estar. Imagina quando nós discutimos durante o dia. Quando estamos aborrecidos um com o outro durante o dia. À noite nós temos que orar juntos. Não tem como colocar uma máscara. Vai ter que ser resolvido. Vai ter que ser tratado. A ofensa vai ter que ser perdoada. Não tem por onde fugir. Orem juntos. Cerquem a casa de vocês. Levantem os muros. Não deixe a casa vazia. Amém, igreja? Que Deus possa abençoar nossas casas. Vamos ficar de pé. Abençoar nossas famílias. Quem está com família aí, quem está com esposa, gostaria que ficassem juntos agora. Abracem seus cônjuges, abraça seus filhos. Aonde tiver aí um querido, se você estiver sozinha, abraça aí teu irmão, irmão com irmão, irmã com irmã. Vamos orar juntos. Abraça o teu mistério aí, marido. A igreja estava oculta em Cristo, desde o princípio. Depois o mistério veio. A igreja, grande é esse mistério. Assim a mulher no marido. Somos parte um do outro. Não vamos viver sem um com o outro. Jó perdeu tudo, só não perdeu a esposa. Talvez ele queria perder justamente a esposa. Ela não era crente. Mas ele não perdeu a esposa porque é uma só carne. É uma só carne. Perdoa. Peça perdão. Confessa. Peça perdão para os seus filhos, pai. Deixa de ser orgulhoso. O que mais provoca a ira dos filhos não é você dizer não para ele. Diga não para ele. Disciplina, põe limites. Mas não é isso que provoca a ira dos filhos. A hipocrisia provoca a ira dos filhos. É a incoerência naquilo que vive e naquilo que faz. Naquilo que fala e naquilo que vive. E nada que provoca mais a ira dos filhos do que isso. Seja autoridade da tua casa. Teu filho não manda lá. O filho não pode ficar dentro de casa, dentro do quarto com porta fechada. Muito menos trancada. Tira a chave da porta. E se aborrecer, tira a porta. Enquanto morar ali, enquanto você sustentar,
Você é a autoridade da casa. Os adolescentes estão pedindo socorro por limites. Essa rebeldia é por falta de limite. Eles querem limite. Dê limite para eles. Provérbios fala, não retires os limites que os antigos colocaram. E nós retiramos. Perdemos uma geração. Volte para a mesa. Coloque os filhos para comer na mesa com você, com seu marido. Tira os celulares das mãos deles. Tira o celular das mãos das crianças. Não deixa a criança à vontade com o celular, não. Vigiem. Vigiem seus filhos. Sejam sóbrios. Vigiem todo o tempo. Acordem, pais. Acordem. Dá tempo. Ainda dá tempo. A arca ainda está aberta. Noé conseguiu uma coisa que muitos pregadores não estão conseguindo. E ele pregou 120 anos. Fracassou no evangelismo dele. Mas ele fez uma coisa que muitos pastores, muitos pais não estão conseguindo. Ele fez. Ele colocou a família na arca. Eles entraram voluntariamente. Porque havia exemplo. Havia caráter. Havia um homem de Deus louco. Um pai louco. Mas eles sabiam que o Deus daquele pai louco era fiel. E eles construíram a arca junto com o pai. É uma sogra sábia, uma esposa sábia. As noras entraram, lógico. Uma mulher sábia. Qual a nora que não quer um relacionamento com uma segunda mãe? Todos entraram. Você pode salvar o mundo inteiro, amado. Mas se você fracassar na sua família, você fracassou no maior projeto de Deus para a sua vida. Jamais eu e Yas poderíamos estar pregando aqui se nós não tivéssemos feito como Abraão fez. Ordenar os nossos filhos. Ordenar a nossa casa. Jamais. Não podíamos deixar a nossa casa à deriva para Satanás destruir ela. Deus não é Deus de confusão. Conserta a tua casa, conserta a tua vida. Fale a verdade. Seja liberto pela verdade. Ore uns com os outros. Vamos orar. Ore pela tua família. Ore pela tua esposa, ore pelo teu marido, ore pelos teus filhos. Pai, nós estamos aqui numa guerra, Senhor. O Senhor marcou essa guerra, Pai. Por amor a nós, ó Pai. Por misericórdia a nós, ó Pai. O Senhor veio ao nosso encontro para salvar a nossa casa, para restaurar os altares, para fazer conserto, para restaurar alianças. Ó Pai querido, venha trazer libertação, ó Deus. Venha trazer cura. Venha avivar a tua obra, Senhor, em cada família. Que o cordeiro possa estar à mesa. Que o sangue possa estar nos umbrais das portas. Que enquanto o anjo da morte passa, ele não entra. Porque quem governa a nossa casa é o cordeiro. É o sangue de Jesus. E nós queremos, em nome de Jesus, proclamar que a nossa casa é do Senhor, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Oh, papai, os filhos que estão distantes, os filhos que estão longe, traz de volta, Senhor, traz de novo. Esposas que estão machucadas, esposas que estão feridas, oh, Pai, cura essas feridas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Maridos também que estão ressentidos, maridos que estão desanimados, oh, papai, restaura a mente dele. Oh, Senhor, vai dando olhos bons. Vai dando olhos bons para essa casa, para essa igreja. Que essa mulher possa olhar esse marido com os olhos bons. Que este marido possa olhar essa esposa com os olhos bons. Oh, Pai, nós repreendemos todos os olhos maus. Repreendemos a nossa forma de ver. Essa forma pecaminosa. Essa forma cruel que olhamos um para o outro. Essa forma que olhamos sem perdão, sem amor, sem misericórdia. Nos perdoa por isso, Senhor. Nos perdoa, Pai, porque nós temos negligenciado a Tua palavra. Nos perdoa, Senhor, porque nós temos vomitado iniquidade. Nós temos bebido da prostituição. Nos perdoa, Senhor, porque temos sido prostitutas espirituais. Temos traído a Tua palavra. Temos traído o Teu evangelho. Temos
usado, Pai, o culto para negociar, para barganhar com o Senhor. Não queremos mudar, mas queremos as tuas bênçãos. Não arrependemos, mas queremos o teu poder. Nos perdoa por essa prostituição, Senhor. Nos cura, Pai. Cura a tua igreja, Pai, em Catanduva. Cura, Pai, a Assembleia de Deus, Ministério de Catanduva. Em nome de Jesus, restaura o altar. A igreja está cancerosa, Senhor. A tua igreja clama por um despertamento, Senhor. Ouça a voz do teu povo, Pai. Venha ao nosso encontro, Senhor. Em nome de Jesus, cura as nossas famílias, cura as nossas casas. Que as nossas casas sejam fortes, para que as nossas igrejas se fortaleçam, para que os nossos filhos se fortaleçam, Pai. E agora, com um olhar de fé, nós olhamos com fé para o nosso casamento, olhamos com fé para os nossos filhos, olhamos com fé para os nossos ministérios, olhamos com fé, tomando posse das promessas que está sobre nós, sobre a igreja de Cristo, o grande mistério, a noiva do Cordeiro. Que possamos, ó Pai, tomar posse disso, Senhor, e não querer tomar posse do que é material, mas tomar posse do que é eterno. Que possamos viver, meu Deus, as bênçãos que o Senhor já nos deu, que possamos ser usados com poder nessa terra, que possamos proclamar o teu evangelho, ó Pai, em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, pelo avivamento, ó Pai, que está acontecendo dentro de cada um de nós, que haja reforma dentro de cada um de nós, ó Pai. Aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos. Que essa geração, Senhor, possa gerar filhos saudáveis, filhos seguros, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja. Deus abençoe a vida de vocês. Pastor.